Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que quer ser para você uma oportunidade que você dá ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Eu quero aqui mais uma vez reforçar e agradecer a todas as pessoas que participaram, que estão participando do lançamento do meu novo livro, A Evangelização nas Redes Sociais, Conexão, Proximidade e Encontro. Se você ainda não adquiriu, eu quero recomendar para vocês duas coisas. Primeiramente, você vai na livraria mais próxima da sua casa e diz, olha, tem um livro do Frei Wilter, A Evangelização nas Redes Sociais. Procura nas livrarias, porque se lá tiver, você já pode adquirir. Se lá não tiver, eles vão pesquisar e vão pedir. É muito importante que você faça isso. Você que me acompanha de perto ou de longe, você pode fazer isso. Assim você me ajuda a fazer com que as livrarias conheçam o meu trabalho, conheçam os meus 3 livros, principalmente esse novo agora que foi lançado há pouco tempo. E se você quiser ser mais prático, você pode ir no site da editora Ângelos e digitar Evangelização nas Redes Sociais, Conexão, Proximidade e Encontro, Frei Wilter Malveira, e lá você pode adquirir o meu novo livro, tá bom? Então, tá recado dado, adquira o livro, poste, me marque, eu vou ficar muito feliz de saber que o meu livro chegou até vocês, tá bom? Vamos agora ao Evangelho, Mateus capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 24. Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 24, que diz assim: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus estar conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu queria repetir esse último versículo, versículo 24, que diz assim: Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou a sua esposa. É muito interessante, sobretudo dentro desse tempo do advento, aparecem pessoas que foram muito importantes na história da salvação. Por exemplo, a gente escuta muitas leituras do profeta Isaías, a gente vai ver a pessoa de João Batista, o quanto ele foi importante na história da salvação, a Virgem Maria e São José. São José, de quem eu sou muito devoto, padroeiro da igreja, padroeiro aqui do Ceará, e esse homem que falava muito mais com atitudes do que com palavras. José é o homem do testemunho. Veja, José estava com esse vínculo com a Virgem Maria. Estavam prometidos um ao outro, mas eles não moravam juntos, eles não coabitavam. E a lei dizia que se por acaso uma jovem estivesse prometida em casamento, como Maria estava prometida em casamento a José, e ela aparecesse grávida, e principalmente
se esse filho não fosse daquele que ela estava prometida, ela deveria ser denunciada, ela deveria ser levada à porta da casa do pai, no caso Joaquim, e ela deveria ser apedrejada até a morte. Nossa Senhora sabia disso, quando questionou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? José também sabia disso. Mas quando ele soube que Maria estava grávida, ao invés de fazer um escândalo, ao invés de ser violento com ela, se fosse nos nossos dias, né, fazer logo um escândalo, jogar logo nas redes sociais e difamar a pessoa, o que José foi fazer? José foi rezar. Sabe, eu trago isso para a minha vida. Às vezes, quando eu estou passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma angústia, por uma situação que eu não estou entendendo, eu sempre gosto de fazer como São José. Eu paro um pouco e vou rezar. Eu vou tentar entender aquilo com os olhos da fé. Foi o que José foi fazer. Ele se recolheu, certamente rezou, e Deus, como sempre, né, lhe falava por meio de sonhos. Deus veio falar a ele por meio de sonhos, dizendo: José, não tenha medo não, não tenha medo. O que aconteceu é obra do Espírito Santo. Não tenha medo de receber Maria como tua esposa. E o interessante, meu povo, é que Deus, ele dá resposta para as nossas orações de várias formas. Para São José foi em forma de sonho. A gente sabe, por exemplo, a história de Dom Bosco. Deus falava muito a Dom Bosco por meio dos sonhos também. Mas Deus também pode falar em outras circunstâncias, de outro modo. É verdade isso. Mas Deus dá sempre um jeito de falar conosco. E quando Deus falou com José por meio desse sonho, olha só o que José fez. Ele acordou e fez conforme o anjo lhe havia dito. Será que, se fosse nós, sinceramente falando, a gente iria fazer como José fez? Primeiro, diante daquela situação sofrida, dolorosa, inquietante, nós teríamos se recolhido e buscado a oração, a resposta em Deus? Segundo, será que nós teríamos feito como São José, ouvindo essa voz de Deus, mesmo que por meio de um sonho, se levantado e colocado em prática? Às vezes a gente é tão pragmático, né? Só um sonho, é coisa da minha cabeça. E ficar dando desculpas para não poder fazer aquilo que Deus está pedindo de nós. José fez isso porque ele era um homem de fé. Por isso que ele se levantou, acordou, se levantou e colocou em prática o que Deus falou para ele. É necessário a fé para que a gente possa agir segundo a vontade do Senhor. Vamos viver esse testemunho do nosso querido e glorioso São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.